Ao estudar a Torá, uma das experiências mais enriquecedoras para qualquer estudante é a descoberta dos 4 níveis de interpretação conhecidos como pardes. Estes níveis revelam camadas de sabedoria divina que vão além do entendimento superficial, proporcionando uma compreensão mais profunda dos textos sagrados. O Peshat trata da compreensão dos textos bíblicos tal como são apresentados, sem buscar significados ocultos ou alegóricos. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Aqui, a interpretação literal nos informa sobre o início da criação do mundo de uma maneira clara e direta, sem necessidade de buscar simbolismos adicionais. Esse nível de interpretação é crucial para garantir que a mensagem original e o contexto histórico das Escrituras sejam preservados. Ele nos permite entender as leis, narrativas e ensinamentos conforme foram escritos e aplicados na época. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, lemos: Ouve Israel, o Senhor nosso Elohim é o único Senhor. A declaração de monoteísmo é entendida de forma literal e direta, reforçando a crença central do judaísmo. Além disso, o Peshat é a base para as outras camadas de interpretação. Sem compreender o significado literal, torna-se difícil avançar para os níveis mais profundos, como Remes, Derash e Sod. Por isso, estudiosos da Torá começam com o Peshat antes de explorarem os outros níveis. A simplicidade do Peshat também torna os textos bíblicos acessíveis a todos. Ao ensinar crianças ou novos adeptos, começamos com a interpretação literal para garantir que eles compreendam os fundamentos. Por exemplo, a história de Noé e a Arca, em Gênesis capítulos 6 a 9, é frequentemente ensinada primeiro em seu sentido literal, antes de introduzir significados alegóricos ou místicos. Mesmo nas passagens mais complexas da Torá, o Peshat nos ajuda a identificar a narrativa básica e a estrutura da lei. Quando Moisés recebe os 10 mandamentos, conforme descrito em Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17, entendemos os mandamentos como instruções claras e diretas dadas por Elohim ao povo de Israel. A interpretação literal não só nos conecta com a história e os eventos da Bíblia, mas também nos guia na aplicação prática das leis e ensinamentos em nossas vidas diárias. Por exemplo, Levítico capítulo 19, versículo 18 diz: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este mandamento é entendido literalmente e serve como um princípio moral fundamental. O Peshat também nos ajuda a evitar mal-entendidos e interpretações errôneas. Ao focar no significado simples e direto, garantimos que a mensagem original não seja distorcida por interpretações subjetivas ou exageradas. Isso é especialmente importante na transmissão da tradição oral e escrita. Por fim, ao respeitar o nível do Peshat, honramos a intenção dos autores bíblicos e a inspiração divina por trás das Escrituras. Reconhecemos que cada palavra foi escolhida com propósito e significado, e que a interpretação literal é o ponto de partida para uma compreensão mais profunda. Assim, o Peshat é mais do que apenas uma interpretação superficial. É o alicerce sobre o qual construímos nossa compreensão da Torá e de suas lições eternas. O Remes é fascinante porque revela camadas adicionais de significado que não são imediatamente aparentes no texto bíblico. Esse nível de interpretação nos convida a explorar além da superfície e a descobrir mensagens mais sutis e simbólicas nas Escrituras. Por exemplo, a descrição dos frutos do Éden em Gênesis capítulo 2, versículo 9, não é apenas sobre frutas físicas. As árvores do conhecimento do bem e do mal e da vida representam escolhas e consequências, sabedoria e imortalidade. Essas árvores nos levam a refletir sobre os dilemas e as decisões humanas, e o impacto profundo dessas escolhas em nossas vidas e na espiritualidade. O Remes é como uma pista deixada pelo autor sagrado, convidando-nos a descobrir tesouros escondidos de sabedoria. Em Provérbios capítulo 25, versículo 2, lemos: A glória de Elohim é encobrir o negócio,
mas a glória dos reis é investigar o negócio. Esse versículo destaca a importância de buscar e desvendar os significados mais profundos das palavras divinas. Ao buscar interpretações alegóricas, o Remés nos permite conectar as histórias bíblicas a conceitos filosóficos e teológicos mais amplos. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho pode ser vista não apenas como um evento histórico, mas também como uma metáfora para a libertação espiritual e a superação de obstáculos na vida. No contexto dos ensinamentos de Jesus, encontramos exemplos de Remés nas parábolas. Em Mateus capítulo 13, versículo 44, Jesus fala do reino dos céus como um tesouro escondido no campo. Essa parábola não é apenas uma história sobre um campo e um tesouro, mas uma lição sobre o valor incomensurável do reino de Elohim e a alegria de descobri-lo. Estudar o Remés nos ensina a sermos investigadores atentos das Escrituras, sempre procurando por mensagens mais profundas. A Torá está cheia de símbolos e metáforas que enriquecem nossa compreensão espiritual, e o Remés nos guia para além do literal, revelando a sabedoria oculta. A beleza do Remés é que ele não está limitado a uma única interpretação. Cada leitor pode encontrar diferentes pistas e significados, dependendo do contexto de sua vida e da inspiração divina. Essa multiplicidade de interpretações reflete a riqueza infinita da palavra de Elohim. O Remés também promove um diálogo contínuo entre os estudiosos das Escrituras. Compartilhar e discutir diferentes interpretações alegóricas enriquece nossa compreensão coletiva e fortalece a comunidade de fé. Cada nova descoberta é uma contribuição para o tesouro comum do conhecimento espiritual. Assim como Yahushua usou parábolas para ensinar verdades profundas de forma acessível, o Remés nos convida a buscar essas verdades nos textos sagrados. Em Lucas capítulo 8, versículo 10, Yahushua explica aos seus discípulos que as parábolas revelam os mistérios do reino de Elohim aos que têm o desejo e a capacidade de entender. Explorar o Remés transforma a leitura das Escrituras em uma aventura espiritual. Cada versículo se torna uma porta para um mundo de significados ocultos e lições profundas. A jornada pelo Remés é uma busca contínua pelo conhecimento divino e uma conexão mais íntima com a sabedoria eterna das Escrituras. O terceiro nível de interpretação da Torá é o Derash, uma abordagem fascinante que envolve a interpretação homilética ou midrášica. Este método busca extrair lições éticas e morais das Escrituras, oferecendo uma compreensão mais profunda e prática dos textos sagrados. Derash nos convida a explorar as Escrituras de maneira a encontrar ensinamentos que podem ser aplicados em nossas vidas diárias. Em Mateus capítulo 10, versículos 5 a 8, vemos Yahushua enviando os discípulos a pregar e curar, dizendo: Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Este texto não é apenas uma instrução literal, mas um convite para a missão e serviço dentro da fé. A interpretação Derash procura entender o propósito moral e espiritual por trás dos textos. Por exemplo, a história de José e seus irmãos encontrada em Gênesis capítulos 37 a 50 nos ensina sobre perdão, redenção e a providência divina. José, traído por seus irmãos, acaba se tornando um instrumento de salvação para eles durante a fome. Outro exemplo poderoso é a parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Jesus conta essa história para ensinar sobre o amor ao próximo e a compaixão, independentemente de raça ou crença. A lição moral é clara. Devemos ajudar aqueles em necessidade como o samaritano fez, demonstrando verdadeira compaixão. Derash também nos ajuda a encontrar conexão entre diferentes textos bíblicos. Por exemplo, a narrativa de Moisés e o êxodo do Egito, encontrada em Êxodo capítulos 3 a 14, pode ser interpretada como uma lição sobre liderança, fé e confiança em Deus. Moisés não apenas libertou os israelitas da escravidão, mas também mostrou como a fé pode superar obstáculos aparentemente intransponíveis. A interpretação homilética é utilizada para pregações e ensinamentos,
onde os textos são aplicados para guiar a conduta ética e moral dos fiéis. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, lemos: Amarás, pois, o Senhor teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Esta passagem é usada para ensinar sobre a devoção completa e incondicional a Elohim. O método Derash não se limita a histórias e parábolas. Ele também é aplicado nas leis e mandamentos, buscando entender a intenção moral por trás deles. Por exemplo, os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17, não são apenas regras a serem seguidas, mas princípios morais que orientam a vida ética e justa. Uma aplicação contemporânea do Derash pode ser vista em como os líderes religiosos interpretam as Escrituras para tratar questões sociais e éticas atuais. Questões como justiça social, igualdade e direitos humanos são frequentemente abordadas através da lente das lições morais encontradas nas Escrituras. Explorar o Derash nos permite ver as Escrituras como um guia vivo para a vida moral e espiritual. Cada história, lei e ensinamento contém uma lição que pode nos ajudar a viver de acordo com os princípios divinos. Através do Derash, somos inspirados a buscar uma vida de serviço, compaixão e devoção. Este nível de interpretação enriquece nossa compreensão das Escrituras, mostrando que elas não são apenas textos antigos, mas fontes contínuas de sabedoria e orientação moral. O Derash nos convida a aplicar essas lições em nossas vidas, transformando nosso entendimento e prática da fé. Finalmente chegamos ao Sod, o nível místico ou esotérico de interpretação da Torá. Este é o domínio fascinante da Cabala, onde cada letra e palavra possui significados ocultos e profundos. O Sod nos leva a uma jornada espiritual, desvendando os mistérios e segredos espirituais contidos nas Escrituras. Por exemplo, em Ezequiel capítulo 1, encontramos a visão das rodas dentro de rodas, uma passagem rica em simbolismo místico. Este texto nos revela segredos espirituais ocultos que vão além da compreensão literal, convidando-nos a explorar a complexidade e a profundidade da sabedoria divina. No Sod, cada letra hebraica é considerada um canal para forças espirituais e energias divinas. A Cabala ensina que o alfabeto hebraico contém o código para a criação e manutenção do universo. Portanto, estudar o Sod é como decifrar um código espiritual que nos conecta diretamente com o Criador. A visão de Ezequiel com suas rodas e criaturas angelicais é um exemplo clássico de como o Sod explora o simbolismo místico. As rodas dentro de rodas, com olhos ao redor, representam os níveis complexos da criação e as interações entre as forças cósmicas. Este simbolismo nos ajuda a entender a estrutura espiritual do universo e nosso lugar nele. Além disso, o Sod nos revela a natureza interconectada da realidade. Na Cabala, aprendemos que tudo no universo está interligado através de energias espirituais. A interpretação mística das Escrituras nos mostra como cada ação e pensamento pode influenciar o equilíbrio cósmico e a harmonia espiritual. Outra passagem que exemplifica o Sod é a descrição do tabernáculo em Êxodo capítulos 25 a 31. Cada detalhe da construção do tabernáculo possui significados ocultos, simbolizando aspectos da jornada espiritual e a conexão com o divino. Por exemplo, a menorá, candelabro de 7 braços, representa a luz divina e o conhecimento que ilumina nosso caminho espiritual. No nível do Sod, também estudamos o Zohar, o principal texto cabalístico, que oferece interpretações profundas e esotéricas da Torá. O Zohar desvela os segredos do universo, da alma humana e da natureza divina, proporcionando insights que transformam nossa compreensão da espiritualidade. A interpretação mística do Sod nos convida a meditar sobre os textos sagrados, buscando uma conexão pessoal e direta com Deus. É uma experiência profundamente transformadora, que nos ajuda a alcançar um estado de consciência elevado e uma compreensão mais íntima do propósito divino. O Sod nos lembra que a Torá não é apenas um texto histórico ou legal, mas uma fonte viva de sabedoria espiritual.
Cada palavra e cada letra são portas para dimensões ocultas de entendimento e conexão com o sagrado. Essa abordagem mística nos enriquece espiritualmente e nos aproxima do divino. Explorar o Sod é uma jornada contínua de descoberta e iluminação. À medida que aprofundamos nosso estudo, somos levados a níveis mais elevados de consciência espiritual, revelando a beleza e a profundidade infinita das Escrituras. Este caminho místico nos transforma e nos guia em nossa busca pelo significado e pela verdade divina. A beleza do Pardes está em sua capacidade de nos permitir apreciar a Torá em múltiplas dimensões, cada uma enriquecendo a outra. O Pardes oferece uma jornada espiritual e intelectual que nos aproxima das profundezas da sabedoria divina. Explorar os 4 níveis de Pardes transforma a abordagem da Torá, proporcionando uma jornada espiritual que é tanto intelectual quanto pessoal. Esta compreensão rica e multifacetada das Escrituras inspira e enriquece o estudo contínuo da palavra divina. Cada nível oferece uma nova perspectiva e uma compreensão mais completa da Torá. Ao nos aprofundarmos no Pardes, descobrimos que a Torá não é apenas um texto sagrado, mas uma fonte inesgotável de sabedoria e orientação espiritual. Cada nível de interpretação adiciona uma camada de profundidade, tornando nossa jornada pelo estudo das Escrituras uma experiência enriquecedora e transformadora.